Bom dia, boa noite ou boa tarde. Isso vai depender do horário que você está acessando esta aula. Esta é a nossa terceira aula do curso, voltada para comunicação e expressão da Trevisan Escola de Negócios, e eu sou o professor André Campos Mesquita. Hoje falaremos um pouco sobre semântica. Há bastante tempo vem se falando sobre a linguagem. Muitos lógicos aventaram hipóteses do que seria esta coisa particularmente humana que constitui a linguagem. Muitos deles chegaram às seguintes conclusões: a linguagem fala sobre ou do mundo, e tudo o que se diz é verdade ou falsidade. E a linguagem é uma forma de se pensar o mundo. Desse modo, podemos concluir, com base nessas inferências dos antigos lógicos, de que tudo aquilo que nós falamos tem relação com o mundo, com as coisas que estão postas. Por exemplo, Santo Agostinho achava que aprenderia o sentido de uma palavra quando alguém apontasse um objeto que essa palavra se refere e repetisse para ele a palavra que correspondia àquele objeto. Por exemplo, eu aponto um lápis e digo a palavra lápis. Então, você aprenderia o sentido e a referência de lápis, da palavra lápis, certo? Bom, será que é realmente assim? Os lógicos costumavam diferenciar nomes próprios de nome comum. Um nome próprio para um lógico era toda e qualquer palavra ou sinal que servisse para designar um único objeto no mundo. E o nome comum designava um conjunto de objetos, mas não especificamente um objeto particular. Um exemplo de nome comum seria a palavra telefone. A palavra telefone por si só não designa nenhum telefone específico no mundo. Já os nomes próprios, eles teriam uma particularidade de designar um único objeto no mundo. Vejamos alguns exemplos. O piloto de Fórmula 1, Sebastian Vettel. O nome Sebastian Vettel designa uma única pessoa no mundo. Mesmo que haja um homônimo, alguém que também se chame Sebastian Vettel, quando nos referirmos a especificamente este Sebastian Vettel da fotografia, que é o piloto de Fórmula 1 da equipe Red Bull, estamos utilizando um nome próprio. Mas não é só isso. Quando nos referimos também ao carro de Sebastian Vettel, estamos fazendo uso de um nome próprio. Ou seja, estamos usando a expressão o carro de Sebastian Vettel para designar um único objeto no mundo, ou seja, o carro que é pilotado pelo automobilista Sebastian Vettel. Então, ao usar esta expressão, o carro de Sebastian Vettel, eu estaria recorrendo a um nome próprio, pois esta expressão, na sua totalidade, designa um único objeto no mundo. Evidentemente que ele deve possuir outros automóveis, outros carros, mas quando eu estou usando essa expressão, eu estou me referindo a este carro aí desta foto. Ok? A designação de um objeto qualquer pode consistir de várias palavras ou sinais. A designação que nós vimos anteriormente chama-se nome próprio. A designação de um nome comum. A designação de um nome próprio é aprendida por todos que estejam familiarizados com a linguagem. Então, a partir do momento que eu entendo uma linguagem, que eu estou familiarizado com ela, eu entendo o nome próprio. Então, quando você se referia anteriormente ao veículo ou carro do Sebastian Vettel, eu, como estou familiarizado com a linguagem, estou familiarizado com o contexto, eu entendo aquele nome próprio. Certo?
Vejamos uns diagramas a seguir. A linguagem, então, funcionaria da seguinte forma. Existe um sinal, seja uma palavra escrita, uma palavra dita, uma placa ou qualquer coisa que seja. Esta palavra, placa, sinal, em geral, teria um sentido. E este sentido, por sua vez, apontaria uma referência. Ok? Vejamos. É comum que objetos, ou referência, que será a palavra que usaremos a partir de agora, tenham mais de um sinal que apontam para este mesmo objeto ou referência. Vejamos um exemplo a seguir. As palavras cão, cachorro, canis lupus familiares apontam para o mesmo objeto ou referência. Vejamos. Quando digo a palavra cão, uma pessoa compreende o seu sentido e a relaciona a um objeto específico no mundo ou a sua referência. Quando eu digo a palavra cachorro, uma pessoa também pode entendê-la. Ao usar a palavra, o nome científico, canis lupus familiares, somente uma pessoa que esteja familiarizada com esse tipo de vocabulário, ou seja, o vocabulário científico, irá associar esta palavra à sua referência, ou seja, ao objeto cão. Não confundir estas expressões com nomes próprios, pois elas não são. O nome próprio desse cachorro que aparece aí é Ulisses. Você também poderia fazer referência a ele usando a expressão o cachorro do professor André. Este aí é o meu cachorro que se chama Ulisses. Ulisses é um nome próprio e o cachorro do professor André, essa expressão, também é um nome próprio. O matemático alemão Gottlob Frege começou a questionar esse tipo de sentido e referência que aponte para um único objeto, como os lógicos anteriormente pensavam. Ele escreveu em 1892 um artigo que se chamava Sobre o Sentido e a Referência. Vejamos o que Frege falava sobre esse artigo. Frege observou um triângulo equilátero, em que retas eram traçadas a partir do seu ângulo para o lado oposto a esse ângulo. Essas retas tinham um ponto de interseção. Ele nomeou as retas com as letras A, B e C. Frege percebeu que o ponto de interseção entre a reta A e B era igual ao ponto de interseção entre a reta B e C. Ou seja, a expressão ponto de interseção entre A e B designava ou se referia a um mesmo ponto em que a expressão ponto de interseção entre B e C designava. Ok, Frege chegou à conclusão de que essas eram expressões que designavam o mesmo ponto no mundo. E ele começou a se questionar se essas expressões realmente teriam o mesmo sentido. Será que elas têm o mesmo sentido? Elas se referem ao mesmo objeto. Podemos tomar então essas frases como frases que são sinônimas, que dizem absolutamente a mesma coisa? Vejamos o que Frege pensou sobre o assunto. Ele postulou a seguinte questão. A referência das duas expressões seria a mesma. Tanto o ponto de interseção entre A e B seria o mesmo do ponto de interseção entre B e C. Contudo, o seu sentido seria diferente, pois, para dizer ponto de interseção entre A e B, a pessoa teria usado uma combinação específica que diferenciaria o ponto de interseção entre B e C. Vamos dar um exemplo mais corriqueiro para se entender do que Frege estava falando. Tomemos aqui duas expressões. O baixista dos Beatles é canhoto. O
o baixista dos Wings é canhoto. Essas duas frases são frases que, na verdade, se referem à mesma pessoa. Ou seja, são expressões que designam a mesma referência no mundo, pois o baixista dos Beatles, o baixista dos Wings é a mesma pessoa, ou seja, Paul McCartney. Agora voltemos à questão anterior. Se eu disser o baixista dos Beatles é canhoto e o baixista dos Wings é canhoto, eu estaria dizendo absolutamente a mesma coisa para os lógicos tradicionais, pois a expressão o baixista dos Beatles e a expressão o baixista dos Wings designa o mesmo objeto no mundo. Só que aqui nós temos um problema. Imagine uma pessoa que não soubesse que Paul McCartney era o baixista dos Wings. Ele poderia entender a expressão o baixista dos Beatles é canhoto como verdadeira e a expressão o baixista dos Wings é canhoto como falsa. A partir dessa conclusão, Frege percebeu que, mesmo frases que tinham a mesma referência e que pareciam dizer a mesma coisa, tinham sentidos diferentes. Se entendermos que o sentido de uma expressão, palavra ou nome está restrito àquilo que ela representa objetivamente, ou seja, está restrito à sua referência, teremos de admitir que as frases seguintes, o baixista dos Beatles é o baixista dos Wings, Paul McCartney é o baixista dos Beatles, Paul McCartney é o baixista dos Wings, Paul McCartney é Paul McCartney, o baixista dos Beatles é o baixista dos Beatles, o baixista dos Wings é o baixista dos Wings. Teremos de entender essas frases todas como dizendo exatamente a mesma coisa, pois estaríamos restringindo o sentido à referência. É bem perceptível que essas frases não dizem a mesma coisa. Por exemplo, alguém que soubesse que o Paul McCartney foi baixista dos Beatles poderia não saber que o Paul McCartney foi baixista dos Wings durante os anos 70. E poderia não saber quem é Paul McCartney. E uma informação como a sentença 4, Paul McCartney é Paul McCartney, não diria nada a respeito da identidade dessa pessoa. E ainda, as frases o baixista dos Beatles é o baixista dos Beatles e o baixista dos Wings é o baixista dos Wings, também ela não diz muito sobre a identificação desse indivíduo, né? A identificação desse sujeito no mundo. Então, o que Frege começou a pensar? Não podemos restringir o sentido de uma expressão, palavra, nome comum ou nome próprio à sua representação no mundo, porque ela diz, essas palavras nos diz mais do que simplesmente apontar um objeto no mundo. Ok? Vamos para detalhar melhor alguns exemplos. Imagine uma pessoa que nos perguntasse sobre Paul McCartney e nos fizesse a seguinte questão: quem é Paul McCartney? Suponhamos que uma pessoa pudesse responder da seguinte forma: Paul McCartney é Paul McCartney. Isso não traria nada de novo para a pessoa que perguntou, que nos postulou esta questão, a questão quem é Paul McCartney. Essa questão é uma questão, essa resposta é uma resposta similar a A igual a A. Ela não traz nada de cognitivo, não há nada de perceptível nessa questão, nós não conheceremos nada a partir desta resposta. Ok? Vejamos o outro exemplo. Já a expressão Paul McCartney é o baixista dos Beatles nos traz uma informação nova, nos traz algo de conhecível que é diferente da expressão A igual a A. Nesse caso, nós estamos dando para a pessoa que postulou a pergunta quem é Paul McCartney uma informação a mais.
uma informação diferente de A igual a A. Nós estaríamos, Paul McCartney seria A, estaríamos chamando Paul McCartney de B, ou seja, Paul McCartney é o baixista dos Beatles. Ok? Isso nos leva a uma conclusão óbvia. Não podemos restringir o sentido de uma palavra a apenas aquilo que ela representa no mundo. Porque o sentido da palavra, ela não está no mundo. O sentido da palavra está dentro da própria linguagem. Ok? Passamos adiante. Frege concluiu, então, que essa diferença se dava pelo modo de apresentação do objeto ou referência. A referência da expressão é a mesma, entretanto, o seu sentido era diferente. Nesse ponto, Frege começou a perceber que havia uma diferença entre referência e sentido, mesmo que referência indicava algo que havia no mundo e sentido algo que era entendido, compreendido. Desse modo, Frege inferiu o seguinte: sinal corresponde a um determinado sentido e um sentido corresponde a uma determinada referência. Frege recorreu a uma alegoria que ele próprio criou do telescópio para explicar a diferença entre referência, sentido, ideia ou intuição. Certo? Bom, para Frege, vamos colocar assim: o telescópio seria a linguagem. Certo? O objeto no mundo é a Lua. O telescópio aponta para a Lua, a luz da Lua, que na verdade é o reflexo, ela reflete, a luz do Sol, o Sol bate na Lua, essa luz reflete, entra pelo telescópio, forma uma imagem dentro do telescópio. A imagem que é formada dentro do telescópio, entendemos, não é o objeto Lua. O objeto Lua continua lá no mesmo lugar, ou seja, referência. Essa imagem que é formada no interior do telescópio, quando alguém observa essa imagem é uma imagem comum. Todo mundo que olhar no telescópio vai ver a imagem ali da Lua. Sendo o telescópio a linguagem, apontando para o objeto no mundo, aquilo que é formado no interior do telescópio, que não é o objeto no mundo, seria o sentido. Cada um que olhasse para a lente do telescópio veria esse formato da Lua. Essa alegoria nos diz o seguinte: a linguagem indica um objeto no mundo. Um sentido pode indicar um objeto no mundo, mas eles não são a mesma coisa. Todo mundo que olha vai ver a mesma imagem dentro do telescópio. Entretanto, essa imagem ela vai ser formada, por exemplo, na retina da pessoa. Cada pessoa tem uma retina diferente. A imagem, então, vai se formar diferentemente dependendo da retina dessa pessoa. Ou seja, Frege separa aqui três coisas: o objeto no mundo, o sentido e a ideia ou intuição, a ideia que uma pessoa faz do objeto. Uma pessoa que, por exemplo, olhe para a Lua e ele seja um astrofísico, por exemplo, vai ver a Lua como um satélite, vai ter essa ideia de Lua como algo que é um satélite natural da Terra, que orbita a Terra e tudo mais. Mas uma outra pessoa que olhar vai ver a mesma imagem, ou seja, o mesmo sentido ali, entretanto pode ter uma ideia diferente. Um sujeito romântico vai ver a Lua como a inspiração dos amantes e tudo mais, pode ter essa ideia de Lua. Então, essas três coisas, elas não são afetadas umas pelas outras. Elas têm conexão umas com as outras, mas elas não são afetadas. Ou seja, referência, objeto no mundo, não é afetado diretamente pelo sentido.
E do mesmo modo, a ideia ou a intuição que uma pessoa faz, né, de um objeto não é afetado também pelo sentido ou pela referência. Ok? É mais ou menos esse o esquema que funciona a linguagem. Vamos agora um exemplo dentro da linguagem. Se eu disser a palavra lua, né, de certa forma há uma referência no mundo se eu estiver me referindo ao satélite natural da Terra, lua. Okay. Você que ouviu a palavra lua agora, tem a sua... entendeu o sentido da palavra, entendeu o sentido dessa palavra, e a palavra lua não é lua. A palavra lua é simplesmente aquilo que na linguagem faz referência à lua, certo? Ok. E você que ouviu a palavra lua também tem a sua ideia ou intuição de lua, para cada um. Essa ideia ou intuição de lua não afeta o sentido e nem a referência desse objeto no mundo. Ok? Resumindo, ideia ou intuição, né, é evocada por uma palavra e não deve ser confundida com referência de uma palavra e nem com o seu sentido. Um sentido pode ter diversas expressões que lhe nomeiem, que lhe digam o que significa, né, o significado desse sentido. Por exemplo, tomemos uma pessoa que quer expressar a sua fadiga. Ela poderá dizer estou cansado ou estou cansada, se for mulher, ou pode recorrer a outras expressões, alguma coisa coloquial ou do cotidiano. Alguém que diga estou só o pó ou estou pregado. A pessoa está expressando a mesma coisa do sentido de estou cansado. A gente pode dizer que não é exatamente a mesma coisa. Alguém que diga estou só o pó é como se dissesse estou muito cansado, mas são expressões que servem para designar a fadiga da pessoa. Até porque essas expressões existem no mundo, ou melhor, não existem no mundo, essas expressões existem na linguagem. Ok, essas expressões existem na linguagem para justamente dizer coisas diferentes. Alguém pode dizer, eu estou cansado, e um outro interlocutor pode dizer, estou só o pó. Esse segundo interlocutor, ele pode ter uma ideia do seguinte, de expressar um cansaço maior do que o sujeito que disse, estou cansado. Certo? De certa forma, elas podem ser tomadas como sinônimo, mas na linguagem a gente tem sempre que ter um cuidado quando nós formos falar de sinônimo, porque não existe, de certa forma, algo que seja sinônimo especificamente. Bom, né? Então, o Frege começou a pensar no que seria, então, a referência de uma frase. Se referência e sentido, como nós já vimos agora, são coisas diferentes, se pensarmos numa expressão como essa, uma frase completa, qual é a referência dela e qual é o sentido dessa frase? Vamos ver o que Frege pensou sobre isso. Frege postulou as seguintes ideias. Se uma expressão é gramaticalmente bem construída e desempenha um papel de um nome próprio, ela pode ter um sentido. Entretanto, para ele, possuir um sentido não implica necessariamente uma referência. Quer dizer, ter sentido não faz com que uma sentença tenha referência. Ok, vamos ainda explorar um pouco mais a diferença entre sentido e referência quando falarmos especificamente de frase. Uma expressão, por exemplo, como o corpo celeste mais distante da Terra, é uma expressão que para nós faz sentido. Faz sentido porque o quê? Nós compreendemos. Mas se eu for buscar essa expressão, a referência desse objeto no mundo, será que eu vou encontrar? Se nós tomarmos a ideia de que o universo é infinito, dentro desse universo infinito, qual seria o corpo celeste mais distante da Terra? É impossível encontrar essa referência dentro da realidade que temos um universo infinito, ou mesmo que nós tenhamos aí, como diz o Stephen Hawking,
né, que o universo está em expansão, mesmo que nós tivermos o universo em expansão, se ele está em expansão, o corpo celeste mais distante da Terra também não possui nenhuma referência. Ok? Mas essa, por não ter uma referência, ele não passa a ser uma expressão sem sentido, certo? Então, isso reforça mais ainda aquela ideia de que referência e sentido são coisas distintas. Desse modo, aprender o sentido não assegura a existência da sua referência, só para frisar essa distinção ainda. Bom, se essa relação entre referência e sentido ela funciona, tá, para expressões, vamos pensar como é que essa relação funciona para frases completas. Uma sentença assertiva completa. Sentença assertiva completa é o que Frege diria de uma sentença que fala sobre algo no mundo, certo? Vamos lá. Uma sentença para o Frege expressa um pensamento. Ok. Só que a questão é, esse pensamento, ele tem relação com o sentido da sentença ou com a sua referência? Essa era a dúvida que Frege postulava. Ele concluiu que uma sentença assertiva completa possui um pensamento e esse pensamento se relaciona ao sentido dessa sentença e não à sua referência. Vejamos por quê. Tomemos a sentença Hércules realizou 12 trabalhos. Essa sentença tem um sentido e expressa um pensamento. Entretanto, essa sentença ela tem apenas sentido e não tem referência. Por quê? Porque o nome próprio Hércules não tem referência no mundo. Ou seja, Hércules é um personagem de ficção. É um personagem na realidade da mitologia grega. Mas também um personagem de ficção se você tomar o Hércules como personagem daqueles filmes dos anos 60 ou dos desenhos animados, ou das revistas em quadrinho. E se você tomar mesmo que você tome esse Hércules, ele não possui referência objetiva no mundo. Não existe alguém ou existiu que possamos chamar de Hércules, e não confundir, por exemplo, com se eu disser Elvis Presley. Elvis Presley realizou diversos concertos. O nome Elvis Presley tem uma referência porque essa pessoa existiu no mundo, apesar dele já ter morrido. Entretanto, Hércules seria um personagem mitológico que nunca de fato existiu, então ele não teria referência. Desse modo, deveríamos entender esta sentença como uma sentença que tem um sentido, mas ela não tem uma referência, certo? Desse modo, se uma sentença não tem, em alguma das suas partes de uma sentença ela não tem uma referência, a sentença inteira não tem. Então, vamos lá para o exemplo anterior. Para Frege, é impossível dizer se a sentença Hércules realizou 12 trabalhos é verdadeira ou falsa. Não há nenhuma possibilidade porque Hércules não existiu. Evidentemente que há muitos lógicos que discordam do Frege nessa questão. Por exemplo, Bertrand Russell. Bertrand Russell vai dizer que o quê? Que nós teríamos de pensar em mundos possíveis quando falamos de Hércules. Em um mundo possível, ou seja, aquele da mitologia grega, Hércules teria existido e sim teria realizado 12 trabalhos. Ok? Mas o Frege vai dizer o seguinte, que para você tem que se preocupar não só com o pensamento que uma sentença se expressa. Ele vai dizer que nós nos preocupamos com isso. E isso nós nos preocupamos com isso na busca da verdade. Por exemplo, ele vai inferir o seguinte, se o sentido e o pensamento tivesse valor, só esses, não seria necessário preocupar com a referência de uma das partes da sentença. O pensamento perde valor se a referência da sentença, se uma parte da referência está faltando. Frege, então, propõe que a busca da verdade é o caminho do sentido para a referência. São coisas distintas, mas quando nós entendemos o sentido de alguma coisa e buscamos a sua referência, nós estamos em busca da verdade.
certo? Vamos explicar isso mais detalhadamente a seguir. Se eu profiro a seguinte frase: o gato está sentado no tapete. Mesmo que você não veja nenhum gato, mesmo que você não esteja na sua casa, mesmo que você não possa comprovar isso, quando eu digo o gato está sentado no tapete, para você, essa é uma sentença que tem um sentido claro, que tem um pensamento expresso aí, ok? Como é que nós vamos constatar se isso é verdadeiro ou falso? Nós vamos olhar para a realidade objetiva do mundo e ver se isso de fato acontece. Então, como aqui na ilustração, um gato sentado no tapete, então podemos inferir que a sentença é verdadeira. Voltando àquele exemplo que nós havíamos já dito anteriormente, o exemplo lá do Paul McCartney, que a gente falou exaustivamente. Qual é a referência do nome Paul McCartney? Paul McCartney tem um sentido. Quando eu digo isso, né, você entende, e aí você vai fazer o quê? Buscar esse objeto no mundo. O objeto no mundo é aquele sujeito que foi baixista dos Beatles. Okay, esse é o objeto no mundo, a figura ali, o Paul McCartney. Quando eu digo já uma sentença completa, o gato está sentado no tapete, não basta simplesmente achar o gato, não basta simplesmente achar o tapete. Nós temos que verificar se a totalidade dessa sentença está ocorrendo. Então temos aqui o gato sentado no tapete, tudo tem referência, por exemplo, a referência de tapete está ali, a referência de gato está aqui, ok? Então, observamos isso, entendemos o que significa sentado. A sentença é completa, nenhuma referência faltando, então ela é verdadeira, porque quando nós olhamos no mundo, o que se passa? O gato está sentado no tapete. Certo? Vamos para um outro exemplo. Voltamos à frase: o gato está sentado no tapete. Do mesmo modo que você compreende, vamos supor que a realidade agora seja aquela. Bom, tapete é uma coisa que tem referência, gato é uma coisa que tem referência. Observamos a realidade objetiva do mundo. E nós vemos o que? Um gato em cima da janela. Então, concluímos o que? Que essa sentença é falsa. Ok? Se ao ouvirmos uma sentença qualquer, que compreendemos, que entendemos o seu pensamento, ou seja, entendemos o seu sentido, isso nos leva a buscar a relação dessa sentença no mundo. Para o Frege, ele vai chegar à conclusão: a referência de uma sentença é o valor de verdade. Ou seja, todas as sentenças, todas as frases, elas só têm duas referências: ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Só. Por quê? Quando nós estamos falando, expressando sentenças, nós não estamos falando de objetos, mas sim estamos falando da realidade. Então, eu posso dizer coisas que são falsas, que não são verdades. E isso, a referência vai ser o falso. Quando isso é uma coisa que é verdade, a referência é o verdadeiro. Então, toda sentença tem duas. Verdadeiro, toda sentença tem duas referências: verdadeiro ou falso. É isso. Para finalizar a aula de hoje, nós temos de entender sempre valor de verdade. Valor de verdade é a referência da sentença cujo sentido é um pensamento. Ok? Bom, depois, mais para frente, vamos questionar se é isso mesmo que Frege queria dizer. Então, ok, eu vou colocar o texto do Frege para vocês. Não precisa ler o texto inteiro, é só para que vocês tenham alguma ideia. Vai estar na pasta do curso. E acompanhem até a nossa próxima aula. Muito obrigado. Boa noite, boa tarde ou bom dia.